E um ano após o registro do primeiro caso da Covid-19 no Brasil, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que comandou a pasta nos meses iniciais da pandemia, vê o país como uma nau sem rumo, o SUS destruído e a situação do país cada vez mais grave. Em entrevista ao Estadão, afirmou: a cepa mais transmissível anda de Ferrari, já a campanha de vacinação vai de carroça. O ex-ministro afirmou que percebeu a gravidade da doença durante o Fórum de Davos, em janeiro de 2020, quando viu a cúpula da Organização Mundial da Saúde rachada sobre declarar ou não uma emergência global. Para ele, a demora da entidade em confirmar a pandemia atrasou ações do Brasil contra o vírus. Mas com você, Fiuza, sua opinião sobre essas declarações de Luiz Henrique Mandetta. Nada a declarar, nada a declarar. Só vou dizer o seguinte, o Henrique Mandetta, ele é aquele que pregou o absoluto distanciamento entre as pessoas e saiu do seu cargo se abraçando e se beijando com todo mundo num ambiente aglomerado. Ele foi jogar sinuca sem máscara no momento em que ele prega que todos usem máscara. A minha pergunta é mais para o Estadão, né? Tá querendo o quê? Qual é a ideia? Você já sabe, o Estadão já sabe. É o disco arranhado do Mandetta. Vai falar mal do Bolsonaro, é isso que o Estadão quer? Vai falar mal do Bolsonaro, vai dizer que o Bolsonaro é genocida, ouvindo esse personagem. Estava ali outro dia na cadeira da praia. Essas imagens do Mandetta, elas não circulam muito, né? É estranho isso, né? O Mandetta se abraçando em ambiente aglomerado, o Mandetta jogando sinuca. Essas imagens somem, porque trata-se de um hipócrita. Trata-se de alguém que pregou o lockdown, que pregou aquela famosa diretriz equivocada, só procure o hospital quando estiver com falta de ar, né? Eu nem quero assim, responsabilizá-lo exatamente sobre isso. Ali era uma tentativa e erro, né? No início da pandemia. Mas ele se coloca como o oráculo. Ele devia dar a cara a tapa e dizer: eu errei, eu não sabia. Mas o que ele fez foi ocupar a televisão, né, de maneira constante e contínua, e hoje a gente sabe que ele lança livro, que ele é candidato, né? Então era tudo menos ciência. Agora, se o Estadão quer procurar esse tipo de ciência, entrevista o Tiririca, pô. Eu colocaria isso na pauta, né? Pega o Tiririca e pergunta: o que você acha do lockdown? O que você acha da vacina? O que você acha da ivermectina? Né? Não tinha Florentina, pode ter ivermectina. O Tiririca pode falar disso com tanta autoridade quanto o Mandetta. Você, Zé? Olha, se ele soube com tamanha antecedência da gravidade da pandemia, ele é não é mais nem irmão ministro, mas mãe de Mandetta, porque ninguém sabia, e vou te dizer uma coisa, ninguém sabe exatamente onde é que vai parar essa pandemia. Quando todos achávamos que a situação estava se acalmando, a gente vê exatamente novas cepas aparecendo e virando de cabeça para baixo todo o planejamento. Hoje, nós podemos dizer que a situação é tão grave ou mais grave quanto ao início da pandemia, no momento mais pesado. E graças a Deus que ele não teve esta ideia de achar que seria uma pandemia e fechasse o Brasil lá atrás, quando ele participou do fórum. Não dá para imaginar você fechar um ano um país. Não pode, não tem como fazer isso. Lembrando que este fechamento, esta orientação para fazer o lockdown, ela imediatamente reduz o número de infectados. Reduz, não acaba, reduz. É evidente que sim, o vírus não circula, mas até quando? E o que fazer no depois? É aí que mora a grande incompetência dos governantes. Quando o governante chega numa altura dessa, um ano depois, pedindo para fazer uma reclusão, o isolamento social, ele tinha que pedir desculpas e dizer: olha, e até agora eu nada fiz para colocar os hospitais aptos a receber o pessoal, atender os pacientes da pandemia. Esta é a grande realidade.
todos os governantes, eles só estão fazendo lockdown, só estão fazendo, cercando tudo, e em vários, Bahia, São Paulo, vários estados, Rio de Janeiro, exatamente porque não fizeram absolutamente nada. Erraram em alguns pontos, como os hospitais de campanha, por exemplo. Então é mais ou menos assim. Agora, se o Mandetta tivesse fechado lá atrás, em janeiro, aí a situação estava muito mais complicada agora. É difícil você fazer reparos no que passou, porque aí você já conhece a trajetória, já conhece a história, fica muito fácil, né? Mas a gente sabe que trancar não pode ser o resultado final. É um cuidado de manutenção, mas não como resultado final. E o Mandetta é adepto a isso. E ele errou quando ele falava que os carros do Exército iriam catar cadáveres nas ruas. Foi assim que ele levou esta avaliação ao presidente Jair Bolsonaro. Augusto. O Mandetta é uma boa ilustração para a frase do ministro Pedro Malan, né? Foi ministro da Fazenda no governo Fernando Henrique. No Brasil, até o passado é imprevisível. Não dá para saber, porque ele está reescrevendo o passado. Mandetta está contando agora que sabia, né? Por causa de um racha na Organização Mundial de Saúde. Ele sabia que estava acontecendo, então, uma pandemia, não avisou ninguém. Então, ele é cúmplice. Ele não é vidente, ele é cúmplice. Então, é o seguinte, o Mandetta é apenas, como frisou o Guilherme, um político. Ele era candidato a alguma coisa quando assumiu o ministério, ele é candidato a alguma coisa. A presidência da República, por favor, esqueçam, né? Quem põe o nome dele numa lista é louco. Ele vai ser candidato a deputado federal, está tentando se garantir. Ele não sabia, como ninguém sabe, até agora, como lidar com a pandemia. Ele foi para um lado durante um tempo, depois mudou de direção e começou assumiu essa nova postura depois que perdeu o emprego. E teve aquela despedida que o Guilherme lembrou, né? Ele sai beijando todo mundo e tal. Então, apesar de ter sido um dos primeiros a saber da pandemia, ele e os chineses que foram presos e alguns desapareceram. Então, é uma bobagem o que ele está dizendo agora. E os erros vão se repetindo. E se ele estivesse no ministério, ele não estaria fazendo a coisa certa porque ninguém sabe direito qual é. Até agora, as coisas não funcionam. A única coisa, repito, que funciona, e isso sim deve ser garantido, é o distanciamento social. São os cuidados que tomam as pessoas que ficam distantes umas das outras e usam máscara quando necessário e está aí ponto final. É isso que mantém a atividade comercial funcionando. Araraquara está paradinha, Araraquara proibiu, em Araraquara não estão abertos sequer os supermercados. Eles podem entregar alimentos, né, no regime de delivery, né? Delivery, só que eles não estão preparados para isso e nem os pequenos estabelecimentos para recolher. Então, o que está havendo em Araraquara no momento é falta de alimentos. Não tem. E as pessoas não podem sair de casa. E o Edinho Silva já prorrogou a quarentena enlouquecida dele até março agora. Ele já vai andando até 15 de março e os caras não sabem onde buscar comida. É isso que está acontecendo na cidade modelo de Araraquara. E o PT fica aí cantando de galo quando podia seguir o exemplo de Araraquara, já que a cidade é exemplar. E aí, Ana, sobre o ex-ministro Mandetta, o que dizer? Olha, Vitor, como o Augusto disse, a gente sabe muito pouco dentro dessa pandemia, mas uma das coisas que a gente sabe é que aos primeiros sintomas, procure um médico imediatamente, não espere. E o Mandetta, que critica a vacinação no Brasil, que critica, aliás, tudo relacionado a esse governo, o Mandetta, no começo da pandemia, disse de cima de um palanque: fique em casa até sentir falta de ar.